Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é o Daniel. E nesse vídeo, o que que eu pensei em trazer aqui de reflexões que eu tive na semana? Eu pensei muito em trazer um vídeo sobre minha projeção salarial, minha projeção de carreira, por isso que está aberto aqui o meu LinkedIn. Para quem não é familiarizado com o LinkedIn, é como se fosse o Instagram dos blogueiros, os portfólios, as coisas, o que trabalhou, o que faz, o trabalho atual, enfim. Tudo fica aqui no LinkedIn. E aí eu pensei, falei, ai, será que eu faço um PowerPoint para passar aqui? Mas ia demorar muito. Acordei super cedo, então falei, acho que vou demorar muito construindo um material aqui. Eu vou simplesmente abrir e começar a falar. Mas é basicamente falar um pouco sobre a minha projeção, né, salarial, o que que eu aprendi com isso, de 800 até 5.000, né, que é o meu salário atual hoje. O que que eu aprendi nesse trajeto em relação a finanças, em relação aos meus períodos e momentos da vida, desde o momento em que eu entrei na universidade, né? Então, aqui a gente já começa. Eu vou usar aqui o meu LinkedIn, né, para me guiar. Mas pensando aqui, é, eu comecei a fazer faculdade, né, na PUC do Rio, que foi a universidade onde eu consegui uma bolsa integral. E, e a universidade me abriu portas, gente. Eu quero trazer um vídeo aqui falando só sobre universidade, mas a universidade em si abriram vários caminhos para mim. E o primeiro deles foi profissional, então foi basicamente o meu primeiro emprego privado em uma empresa privada. Eu já fui funcionário público, mas eu posso trazer isso em outro momento. Não vou entrar aqui nesse vídeo, mas eu já fui militar, tá? Concursado e tal, enfim. Mas foi antes aqui de eu entrar na universidade. Eu entro em 2016. E aí, logo em seguida, um ano depois, eu comecei a trabalhar numa empresa de educação no exterior. E o meu salário de estágio, a minha bolsa de estágio, era R$ 800. Em 2017, R$ 800 a gente fazia muita coisa. Então, era um salário aonde dava para eu aproveitar bastante. Eu tinha alguns benefícios, eu tinha vale alimentação, vale refeição, assim. Eu tinha vale refeição. E então, assim, sobrava muito. Eu morava com os meus pais. Sobrava não, né? Mas o que eu ganhava eu gastava comigo. Então eu não tinha muito uma educação financeira nessa época. Então, 2017, 2018 e 2019 foram anos onde eu não juntava absolutamente nada, gente. Tudo que eu ganhava, é, eu gastava, tá? Já não era muito. Mas ao mesmo tempo eu também não me esforçava muito, né? Eu só queria viver o momento. Eu também não julgo isso porque é um momento onde a gente está se descobrindo muito, né? O momento da universidade, de conhecer pessoas totalmente diferentes da sua bolha. Então, foi um momento onde eu saí da favela, né? E estava ali na PUC, que era uma universidade super com pessoas totalmente diferentes da minha realidade, vivendo uma coisa totalmente diferente, entendendo como que as pessoas me enxergavam, como que eu enxergava as pessoas, enfim, e aprendendo ali naquele espaço. E então eu não tinha uma intenção de economizar, apesar de eu sempre ter sido relativamente bom em gostar de guardar dinheiro, né? Eu sempre gostei de guardar dinheiro. Meus pais, minha avó, enfim, era manicure e ela comprou o apartamento dela juntando. A minha avó, minha tia-avó, todas as mulheres assim da minha família sempre mandaram muito bem com grana, tendo pouca escolaridade, pouco recurso. E então eu sempre tive
essa, essa mentalidade, sabe? De juntar dinheiro. Só que nesse período eu só gastava mesmo. Então, de 2017 a 2019, eu acabei ficando na universidade, né? E em 2020 chegou a pandemia, né? Na verdade, em 2019, janeiro de 2019, eu consegui um estágio na Globo, que era o setor ali administrativo barra financeiro, na Globo.com, que é o site de tecnologia da Globo, ali a parte de site, né? G1, GE, G-Show. Antigamente era bem separado essa questão das empresas, eram separadas. E eu trabalhava na Globo.com. E o meu salário minha bolsa de estágio já pulou de 800 para 1.400 e pouco, se eu não me engano. Então já tinha melhorado um pouquinho. E aí foi mais um cenário ali também, da onde eu também conheci muitas pessoas. Foi um momento muito novo, trabalhando em uma empresa muito grande. A IF, apesar de ser uma empresa internacional, uma multinacional, ainda assim o escritório era muito pequeno, né? Assim, nós éramos todos do Rio em 6 pessoas, 6, 7 pessoas. Mas foi uma escola para mim, né? A IF eu tive um chefe, gente, que me falou uma vez que era uma empresa de educação, né? Então, eles já tinham muito essa pegada de educação internacional, empresa de intercâmbio. E o meu chefe uma vez me disse que podem tirar qualquer coisa de você, mas a educação, não. Então, sempre investir na educação é uma alternativa positiva, sabe? E levo isso para minha vida, né? Desde que eu ouvi, eu mentalizo essa questão de que estudar e se aperfeiçoar só vai te levar a caminhos positivos, tá? Voltando, fiquei então 2 anos como estagiário aqui na Globo, de 2019 a janeiro de 2021. E aqui foi um momento. Em 2021 foi um momento onde a empresa passou por várias reestruturações ali, final de 2020, foi a pandemia também, então foi um cenário completamente novo no mundo. Então foi um momento aonde eu acabo saindo, né? Eu completei os 2 anos de estágio e depois eu saí, né? Terminou o meu contrato, acabei saindo. E em seguida eu fiquei fazendo alguns projetos um pouco não tão seguros, porque eu tinha conseguido uma bolsa para fazer um intercâmbio no Canadá, que eu trouxe aqui nos vídeos passados. Quem não viu e quiser, dá uma olhada aí. Que foi lá um vídeo onde eu conto que eu me endividei e tal, mas não trouxe nenhum vídeo também específico sobre intercâmbio, quem sabe um dia. Mas 2020 foi um ano onde eu consegui, de fato, juntar dinheiro, porque foi um ano de pandemia. Eu acabei voltando para casa dos meus pais, eles ficaram super preocupados. Eu acabava que eu pagava um aluguel de um quarto próximo à universidade para me ajudar no deslocamento, né, de todos os dias, então já não fazia sentido. Então eu acabei voltando para casa dos meus pais e aí foi um momento onde, de fato, eu sentei e comecei a juntar dinheiro, porque eu não tinha muito o que fazer, não podia é, não podia sair, não tinha festa, os meus amigos, todo mundo de casa. Então, foi um momento onde, de fato, eu consegui juntar. Eu lembro que 30 mil eu juntei nesse período de pandemia, entre 2020 e 2021. Fui juntando ali todos os meses. É, Ganhei uma bolsa também, então consegui juntar um pouco dessa bolsa também junto. Cheguei a comprar um computador, tive alguns custos, mas o que eu pude economizar, eu consegui economizar para fazer esse intercâmbio. Então, foi um período que eu consegui ali cumprir o meu primeiro objetivo financeiro e o meu primeiro sonho ali de realizar uma viagem internacional. Minha primeira viagem internacional veio nesse momento. Então, foi realmente a materialização ali de um sonho. E, cara, fui pro intercâmbio, me joguei, né? Aí, assim, 2021 saí da Globo, aí, como eu disse, peguei algumas coisas avulsas, fiz um estágio de inovação e tecnologia na PUC mesmo, em InsurTech.
E aí, em 2022, eu chego no Canadá para estudar, né? Fiquei um ano na universidade ali também, muito novo, mas eu já estava com uma outra mentalidade. Eu estava em outro país, eu estava em outro contexto, nunca tinha viajado para fora. Então, eu tinha algumas. Eu não tinha insegurança, de um modo geral, mas eu tinha insegurança financeira, porque eu não tinha dinheiro para ficar um ano. Então, eu tive que sentar e falar: não, calma. Aqui eu não vou poder, aqui eu não tô no Brasil, né? Se eu viajar, eu vou gastar e eu não tenho emprego. Aqui vocês podem ver que eu consegui um emprego na própria universidade, mas foi em setembro. Eu cheguei em janeiro. Então, o que eu tinha, eu precisava economizar, se eu quisesse ficar um ano. Então, realmente, eu não fiz muitas viagens. As viagens que eu queria fazer, eu não fiz. Os meus amigos iam esquiar, eu não ia. Passei o inverno super frio lá, super rigoroso, muita neve. E isso é uma coisa que eu penso muito, assim. Eu queria ter esquiado. Eu queria ter feito uma coisa que estava ali, na minha frente, na minha frente. E eu não conseguia, gente. Eu não conseguia porque eu tinha muitos receios de de acabar tendo um problema sério financeiro. Muito medo de. Eu sabia que ninguém ia poder me ajudar aqui no Brasil, assim. Eu tinha um amigo que tinha me dado uma segurança que mora nos Estados Unidos, que ficou ali como um backup caso eu precisasse de alguma emergência e tal. Mas eu sabia que, assim, se eu voltasse para o Brasil, eu não ia ter possibilidade de pagar uma dívida muito alta com alguém que estivesse nos Estados Unidos também. Então, tive que ser bem rigoroso até conseguir o meu primeiro emprego lá. Eu trabalhei em construção, né? Fui pedreiro, construindo casas, assim, trabalhava com drywall. E lá eu ganhava US$ 16 a hora. Então, na semana, eu recebia toda sexta. Então, era ótimo, assim, eu conseguia trabalhar, chegava na sexta, eu já tinha o meu dinheiro. E aí, juntando, né? Acaba que o dinheiro lá tem um pouco mais de valor. Você consegue fazer mais coisas, né? Com a grana que a gente ganha, que eu ganhava lá. Então, eu consegui juntar um pouco para me dar um pouco mais de segurança. Consegui outro emprego também. Eu trabalhei numa pizzaria e lá era um trabalho também super pesado. Eu ganhava US$ 12 a hora, era muito pouco, mas era um trabalho de final de semana que acabou depois virando meu trabalho fixo, porque eu comecei a achar que fazia mais sentido eu sair, é, da construção e ir para pizzaria, né? Na construção ali eu gostava. Mas eu tinha algumas questões. Era um ambiente. Era muito incerto, né? Porque se tivesse alguma coisa, muito vento, muito frio, construção é tudo aberto. Então a gente estava levantando um prédio, então era muito frio. Os dias que eram muito frios, a gente acabava cancelando o trabalho, aí eu acabava não recebendo, né? A gente trabalha se a gente receber. Eu não trabalhava, então eu não recebia. Então tinha um pouco mais de incertezas, né? Na pizzaria também tinha, mas eles eram muito regrados em relação eles só fechavam mesmo em casos super excepcionais. E fecharam poucos dias, assim, até feriado, ano novo, tudo, eles sempre funcionavam. Então, se a gente trabalhava, a gente recebia. Fiz esse movimento, apesar de ganhar menos, mas conseguia trabalhar mais horas, conseguia trabalhar mais dias, conseguia trabalhar fim de semana. Mas é isso. Trabalhei e gastei, gente. Fiz uma viagem enquanto eu tava lá, que realmente eu pensei muito sobre se valia a pena ou não. Eu tava precisando de um celular na época. E eu pensei muito sobre, cara, será que eu viajo? Será que eu compro um celular? Será que eu viajo? Será que eu compro um celular? Será que eu guardo? E eu acabei fazendo uma viagem que foi ótimo também, não me arrependo. Acho que faz parte também, né? Se você tá fora, se você tá tendo uma experiência nova, acho que é achar um equilíbrio, tá? Essa é a palavra, equilíbrio. Mas lá eu não tinha tanto uma visão financeira de juntar dinheiro, sabe? E eu acho que isso é um ponto do porquê que eu resolvi fazer esse vídeo também. Eu acho que existem períodos na nossa vida onde é muito difícil de você juntar dinheiro. Se você estiver fazendo estágio, se você estiver em faculdade,
Se você estiver fazendo outras coisas que demandam do seu tempo, e você não consegue se dedicar integralmente ao trabalho, né? Consegue trabalhar mais horas, você acaba ganhando menos, né? E aí, quando você ganha menos, é muito mais difícil de você juntar dinheiro, né? Até mesmo quando eu morava no Canadá, eu pagava aluguel, que é caro, eu comia, que também não era barato, era em dólar. Se eu convertesse para o Brasil, dava uma grana legal, mas na época, não. Eu estando lá, não, porque eu gastava lá, eu recebia em dólar e gastava em dólar. Então, era muito caro viver também lá, sabe? Mas eu me arrependo um pouco de não ter, talvez, feito um pouco desse movimento, de mandar um pouco de dinheiro pro Brasil, de juntar. É, Eu gastava muito em restaurante, eu sempre gostei muito de sair para comer, de fazer umas coisas. Então lá eu fazia muito isso também. Não fazia muito, mas assim, eu saía bastante sozinho, ia para restaurante, para comer. Era meio que meu lazer de fim de semana. E E é isso, sair pra beber também com os amigos. Mas me arrependo um pouco de pelo menos não mandar alguns dólares aqui pro Brasil para já ir começando o meu processo de montar a carteira e tal. Justamente por isso, porque é um momento da nossa vida onde a gente não consegue juntar, gente. A gente não consegue. Depois que eu voltei pro Brasil, aí a gente volta aqui, esse cenário de 2023, onde eu volto, fiquei desempregado um tempo, terminei a graduação e consegui um outro trabalho, também na Globo, que era a empresa onde eu fiz estágio, né, mas em outra área, então eu entrei como assistente. Como assistente, eu ganhava, acho que eu não chegava a ganhar nem 2.500 ali com os descontos e tal, eu ganhava muito pouco. E aí, já nesse período, eu já queria morar sozinho. Então, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei um pouco na casa dos meus pais, mas aí eu já quis sair. Falei, não, eu vou morar sozinho, não dá, eu quero ter minha independência, meu espaço. E parti para morar sozinho. E aí, aqui foi um momento também de uma decisão que eu tomei que eu poderia ter pensado um pouco mais, assim. Porque sair de casa demanda mais custo, demanda mais organização. É muito bom, por um lado, você ter sua casa, ter sua independência. Só que ainda é um momento onde é muito complicado você juntar dinheiro. Então, aqui, de meados de 2023 até 2025, eu não consegui juntar dinheiro. Não conseguia. Eu juntava um pouquinho, gastava no mês seguinte, juntava, sobrava um pouquinho de um mês em outro, eu já gastava com outra coisa. Surgiu uma festa que não estava previsto, eu acabava querendo ir, sair para beber. Então eu não tinha muito planejamento do meu dinheiro. Eu não olhava o que eu gastava no mês, eu não olhava o que estava impactando as minhas contas, se era transporte, se era Uber, se era comida, viagem. Então aqui foi um período que eu ganhava também bem pouco. Tive um reajuste aqui salarial quando eu virei analista um. Então, depois de um ano, eu tive uma promoção. E aí, o meu salário melhorou um pouco. De 3 de 2.400 ele foi para 3.000, se eu não me engano, aqui, em 2024. Depois de um ano, eu tive. Depois de um ano, não, depois de alguns meses, eu tive um aumento também, de 15%, alguma coisa assim. Enfim, tive outros aumentos. Depois de um ano, tem o dissídio, que é mais 5%. Enfim, e hoje chego no meu salário atual, que é de 5.000 reais. Aqui eu acabei passando o valor. Na verdade, aqui eu recebia 3.000, gente, bruto. E aí, líquido era tipo 2.300, 400, alguma coisa assim, com os descontos que eu tinha na empresa. Mas aqui eu já recebia 3.000. Eu lembro que era 3.014, se não me engano. E aí daqui ele já pula para 3.800, 3.900, e aí depois a gente tem um reajuste no meu salário mesmo, que não lembro se foi uma. Não lembro, não, foi uma readequação salarial, né? A Globo viu ali que estava com um salário abaixo da média e acabou readequando o meu salário, né?
E aí, enfim, com o dissídio depois ele pulou para 5 mil, que é a base que eu recebo hoje. Então, gente, eu demorei um pouco para conseguir de fato pensar na possibilidade de juntar dinheiro, sabe? Porque não é fácil, cara. Juntar dinheiro não é fácil. Porque a gente também quer fazer as coisas, a gente também quer viajar, a gente quer namorar, a gente quer curtir a vida, a gente tá nessa vida também para viver. Eu tô trazendo aqui, a gente fala sobre educação financeira aqui, mas para mim é muito importante ter um equilíbrio, né? Daqui a 15 anos eu quero ter uma carteira legal, eu quero de repente estar pensando em mudar o meu trabalho, trabalhar menos, enfim. Mas por outro lado, eu vou estar com 45 anos, né? Que eu vou estar novo, vou estar jovem, mas vão ser 15 anos que vão ter se passado. Então não dá para eu também ficar 15 anos só trabalhando, porque isso não é sustentável. A gente também precisa se divertir, a gente precisa ver nossos amigos, a gente precisa valorizar a família, a gente precisa estar presente, né? Reforçar conexões, né? Com as pessoas, com os amigos. Isso também é importante, também é algo que eu também levo em consideração. A diferença é que eu preciso pensar no futuro. E esse é o intuito também desse canal, é a gente é de eu acompanhar a minha evolução, de eu passar para outras pessoas também, caso alguém chegue aqui, enfim, não é nenhuma fórmula mágica, mas de mostrar um pouco de como que foi o meu caminho, né? O que que eu fui pensando. No meio disso tudo, eu pensei em várias coisas também, de carreira, pensei em fazer uma transição de carreira para outra área. E eu ainda estou no início de carreira, gente. Eu sou analista júnior, não sou analista pleno, não sou analista sênior, não ganho muito, eu ainda estou ainda na escadinha, da minha vida profissional. Mas é isso, assim, agora é o momento onde eu tenho conseguido juntar um pouco de dinheiro. Eu trouxe aqui nos vídeos passados que eu acabei voltando a morar com a minha mãe, e isso, de certa forma, foi positivamente. Foi muito bom estar perto da minha família, minha mãe, num momento muito delicado aqui que a gente está passando. Então, está sendo muito bom estar um pouco mais presente com a minha família e, ao mesmo tempo, também estar economizando é, com aluguel, né, gente? Que acaba sendo um custo ali que vai para o nada, né? Então, acaba sendo um dinheiro jogado fora, né? Infelizmente, acho que o acesso à moradia é muito difícil. Todos deveriam ter essa possibilidade de ter uma casa e não precisar pagar aluguel. Mas se você está aí do outro lado e você paga aluguel, eu entendo o quanto que é complicado viver nesse cenário. Uma coisa é você viver, você morar de aluguel e você ter já uma reserva, ter uma grana guardada, ter uma segurança. A outra coisa é você morar de aluguel, igual eu morava, e não ter nenhuma segurança. Então, várias vezes queimava uma geladeira, queimava um eletrodoméstico, eu ficava assim, meu Deus do céu. E agora? Tenho dinheiro para poder reaver isso aqui. Não tenho como, não sei se eu tirar daqui vai me fazer falta, sabe? Então, é isso. E esse foi o vídeo de hoje, assim, eu quis trazer um pouco desse meu processo aqui de carreira. E acho que um momento também, eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei. Eu tava na praia com uma pessoa e com uma amiga que a gente conheceu lá. E aí eu trabalho no financeiro, né? Essa pessoa, ela é da área da saúde. E aí, enfim, essa menina me perguntou, eu falei que eu era analista financeiro, eu trabalhava com planejamento financeiro e tal. E essa pessoa que estava comigo me disse que eu não era bom, que ele era melhor com as finanças do que eu, apesar de eu ser um analista financeiro e ele ser da área da saúde. Cara, e aquilo me pegou muito, porque é sobre o que eu faço, né? É sobre o meu trabalho. Então, quando é sobre o nosso trabalho, pega muito na gente, sabe? Tanto que eu não esqueci, já faz um tempo e eu não esqueci.
Mas eu refleti muito sobre isso, sobre o porquê que eu estava ouvindo aquilo. E eu estava ouvindo aquilo, claro, que porque eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha reservas, eu não tinha. Os meus custos eram relativamente o que eu ganhava. É, Então não é que eu era ruim com as finanças, era que não sobrava para guardar. Quando você tem mais dinheiro. Quando você tem mais dinheiro, você tem mais manobra para mexer. Você tem a possibilidade de você guardar, você tem a possibilidade de você aplicar, você consegue pensar para além. Quando você não tem dinheiro sobrando, como que você vai pensar em guardar dinheiro? Como você vai guardar dinheiro? Durante esse processo aqui que eu mostrei, desses últimos anos, né, desde 2017 para cá, eu guardei dinheiro, eu comprei ação, eu vendi ação, tudo isso eu já sabia fazer. A questão de investimentos eu já conhecia há muito tempo. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia sobre a possibilidade de comprar ação, de vender ação, eu já tinha interesse nesse tema. Mas não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, né? E aí, como que a gente constrói isso? Estudando, se aperfeiçoando, trilhando um caminho. Então, aqui eu fui estudar fora, fui melhorar um pouco. Eu fiz alguns cursos. é, Eu fiz uma PIBIC, eu estou fazendo um MBA em gestão de investimentos. Eu fiz alguns cursos, não sei se aqui tem cursos ainda, mas eu fiz alguns cursos também para melhorar, para me aperfeiçoar. É, Então eu tô tentando, hoje eu estou num momento onde eu estou trabalhando para que a minha hora seja mais valiosa do que ela já foi, né? Então eu estou num momento onde eu estou estudando, onde eu estou tentando melhorar. Eu estou melhorando também as minhas conexões com outras pessoas. É um planejamento que eu estou fazendo para 26, de repente participar de mais congressos, conhecer pessoas da minha área que trabalham em outras empresas, trocar com outras empresas, estudar mais, assumir mais responsabilidade no trabalho, porque eu quero ser melhor remunerado, né? Então, esse é o caminho para onde eu estou percorrendo daqui para frente, assim. E eu pretendo trazer aqui algumas atualizações sobre a minha jornada, sobre o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito, enfim. E aí a gente vai acompanhando para frente, tá bom? Gente, o vídeo foi esse. Caso tenha chegado em alguém, não deixa de dar um joinha aí, põe um comentário para eu saber que alguém esteve aqui além de mim. Que me assisto. Então, por favor, dá um salve aí, tá bom? Um beijo, gente. Obrigado quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.